Vamos aqui no Antigo Testamento, essa versão é muito boa, mas vamos ver aqui uma versão mais um pouco original aqui. Na tradução um pouco antiga. Tradução mais antiga aqui no Novo Testamento. Vamos ler Davi de novo aí, mas agora explicar, né? Vamos ler aqui Davi. Davi tá onde? Tá lá em Samuel, né? Aqui tá lá em Samuel. A história de Davi é grande, então vamos procurar um contexto aqui. Vamos lá, achei aqui. Vamos ler mais uma vez a passagem que nós conhecemos em 1 Samuel. Ó, vou ler esse versículo aqui, ó, no título aqui, ó, 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Deus rejeita Saul como rei. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 11: Arrependemo-nos de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Vamos ler agora o capítulo 16. Eu vou resumir aqui bem rápido. Capítulo 16, no versículo 1, o título é Davi ungido rei de Israel. Então disse o Senhor: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. É muito bom fazer essa comparação, porque essa comparação é bíblica, né? Está na Bíblia, que foi ungido um rei chamado Saul. Só que aí Deus rejeitou Saul, né? E aí eu vou encurtar aqui, vou resumir tudo, vou ir direto já ao ponto, né? Que às vezes Deus, aos nossos olhos nós não vemos como Deus quer fazer, mas aí ele foi para ungir Davi, sendo que Saul ainda era o rei. Só que Deus já não estava mais se agradando de Saul. E então achou alguém que era segundo o seu coração. E é muito forte isso, porque a gente não conseguimos, comparando aqui com o que está escrito na Bíblia, não era visível aos olhos daqueles que estavam em volta de Saul que Deus havia rejeitado. Porque Saul também era grande, seu exército era forte também, ele também era um homem forte, e ele estava sob um reinado em que tinha muitos homens de guerra, né? Muitas riquezas. Só que aparentemente o reinado de Saul estava normal. Só que ao longo do tempo, Davi, quando foi ungido rei e depois perto de pegar o seu reinado, ficou visível em que Davi deveria assumir o trono, mas não era por causa que estava visível, mas sim porque Deus tinha escolhido. Então, resumindo essa palavra nos dias de hoje, né, que pode não estar visível a aprovação ou a renegação, mas Deus já definiu qual trono vai subir e qual trono vai descer. Porque não adianta estar visível do lado exterior se não tem a aprovação de Deus. Mas se no seu interior Deus já falou com você e deu a aprovação, é porque muitas vezes, como está aqui na Bíblia, não vai ficar visível. Mas o que Davi viveu para chegar até a obediência de Deus?
Não era somente o trono, mas sim as guerras, as batalhas, as lutas que ele passou, que ele ficou mais fortificado em Deus e não no governo da terra. Mas só que Saul seguiu isso ao contrário. Ele se fortificou à sua volta, quis colocar a mão nas coisas do Senhor sem a permissão de Deus. Ele era um homem que não tinha o coração voltado para Deus. Ele não louvava, adorava, e até por isso também chamou Davi uma hora que ele estava com um espírito maligno. Então ele fazia o contrário, dava atenção mais para o reino da terra do que para o reino de Deus. E Deus colocou a ordem e a sequência nestas coisas. Então a culpa não é de tudo que se passou, mas sim que em primeiro lugar sempre vem Deus. Desde o Antigo Testamento é contada as histórias de quem obedeceu a Deus. Abraão, sai da tua terra, ele obedeceu. Moisés, vai lá, fala com Faraó. Moisés obedeceu. Josué, seja forte e corajoso, sou contigo. Então, todas essas coisas estão ligadas a sempre nós estarmos com o foco, com a mente em Cristo, porque toda a Bíblia aponta para Jesus, assim como o reinado de Davi não foi simples reinado da terra, mas sim, na Bíblia diz que da descendência de Jessé, o Davi foi tido como um símbolo, né, de Jesus, né? O reinado dele nunca haveria outro igual ao reinado de Israel. Então, em Mateus fala que Jesus veio da descendência de Davi, filho de Davi. Então, tudo isso se remete ao Antigo Testamento e Novo Testamento, a sempre a Jesus, né? Ao nosso Deus. Amém? Muitas palavras, né? Tem que ter orientação pela vontade de Deus. Não é pela carne. Está sabendo e está fazendo. E tudo que ele faz, Deus manda, a gente tem que obedecer, né? Será que deu Não pela carne. para ouvir e foi pelo Espírito? Então ele lembra, tem mais coisa boa aí, rapaz. Fecha os olhos e parceiro, me bote aqui uma palavra para mim. Que capítulo eu vou ler. E tu me dá orientação para falar tudo de novo. Entendeu? Amém. O André orou bem na casa da arruma dele. Hã? O André também sabe orar, ele orou bem na casa da Adriana. Ele orou lá ontem? Ele saiu dos errados lá também, rapaz. O André era bem errado também, era errado, era porra. Agora lá com ele, depois que ele seguia a Deus, a direitinho, Deus já deu para ele a família completa, tirou ele da bebedeira, de tudo que ele completava, deu 2 carros para ele, tudo orando a Deus, né? Orando a Deus e clamando e da igreja. Como de repente não deu o que ele estava merecendo, porque a mãe